hein? Saudade de um carnaval, né, minha filha? Você deve estar se perguntando o que o carnaval está fazendo aqui nessa série. Caso você ainda não tenha se dado conta, o carnaval é uma festa religiosa. Sim, o carnaval marca o começo desse ciclo de 40 dias chamado de Quaresma, que separa a quarta-feira de cinzas do domingo de Ramos, em que os cristãos começam a celebrar a Páscoa, sua principal festa religiosa. Mas a Páscoa não era originalmente uma festa cristã. Ela remete ao Pessah, a Páscoa judaica que determina a data da Páscoa cristã. O nosso calendário, chamado de gregoriano, que só entrou em vigor em 1582, é um calendário solar, mas o calendário judaico é um calendário lunar. Os meses têm 28 dias, acompanhando as fases da lua. Assim, a Páscoa judaica coincide com a primeira lua nova da primavera, no hemisfério norte, ou do outono, aqui para nós, no hemisfério sul. Os calendários são um dado muito interessante da cosmologia, isso é, da maneira como uma sociedade enxerga o cosmos, porque o tempo não é percebido da mesma maneira em todos os lugares. Uma das formas pelas quais as sociedades antigas corrigiam matematicamente os seus calendários era pela comparação entre a posição dos luminares, isso é, do Sol e da Lua, em relação à posição das estrelas. Assim, a Páscoa, por exemplo, acontece sempre na lunação de Áries, isso é, no momento em que o Sol, nascendo alinhado à constelação zodiacal de Áries, no horizonte zodiacal da Terra em relação à linha do Equador, está em conjunção, ou seja, no mesmo ângulo observável a partir da Terra, que a Lua também é alinhada com a constelação de Áries. Como o Carnaval acontece 47 dias antes da Páscoa, os 40 da Quaresma mais os 7 da Semana Santa, ele ocorre sempre num momento que atravessa todo esse período da lunação de Peixes. É por isso que o Carnaval cai sempre, inexoravelmente, na penúltima lua nova do inverno no hemisfério norte ou do verão aqui para nós no hemisfério sul. E mesmo quando ele acontece depois do dia 19 de fevereiro, ele decorre durante o período da chamada lunação de Aquário. Deve ser por isso que o Carnaval, que é uma festa lunática e aquariana, é tão maluco e tão cheio de inversões. E inversão é a palavra-chave de hoje. O vídeo de hoje tá russo. Sim, tem carnaval, rock and roll e até um coletivo meio vermelho. Tudo que não pode hoje em dia. Enquanto esse vídeo não é tirado do ar, vem comigo que eu te mostro. Anteriores dessa série, você viu que na década de 1920, o aparecimento de uma perspectiva focada no estudo sincrônico das sociedades humanas, isso é, da forma como elas se apresentavam no seu presente, ajudou a deslocar progressivamente uma interpretação de fenômenos como o rito, o mito, a magia, a religião, que tendia a separar irremediavelmente as sociedades humanas em desenvolvidas e primitivas. Se essa perspectiva, a dos chamados estrutural-funcionalistas, representou um enorme ganho para as ciências sociais por um lado, por outro, ela tinha problemas inquestionáveis. O principal deles talvez fosse uma tendência a observar, sobretudo, aquilo que era regular, constante nas sociedades humanas, produzindo uma visão um tanto engessada, cristalizada, como se as comunidades humanas fossem sempre idênticas a si mesmas. No entanto, essa não é uma perspectiva muito realista. Afinal de contas, se tem algo que quase qualquer um consegue perceber sobre a vida humana, é que, como diz a música, tudo muda o tempo todo no mundo. Quando você assiste o desenho animado ou lê as histórias do famoso gaulês Asterix lutando contra os legionários romanos de Júlio César, você não está diante de uma representação de batalhas entre os franceses contemporâneos ou os italianos contemporâneos.
Embora exista um laço cultural, histórico, inegável entre os antigos gauleses e os antigos romanos, e a França e a Itália, respectivamente, há mais de 20 séculos de transformações históricas, contato transcultural, separando as experiências dessas diferentes sociedades humanas. Pensar nisso nos faz constatar algo muito importante. Embora olhar para o presente de uma comunidade seja importante, do ponto de vista das suas ideias cosmológicas, de compreender como ela pensa o mundo, também é muito importante levar em consideração o conjunto das suas transformações históricas. Nós podemos dizer que, como para um compositor de samba enredo ou do samba reggae do Olodum, o principal problema do estrutural funcionalismo era encontrar um lugar para a história no seu enredo. Tá vendo essa galera aqui super descolada? Sim, eram os anos de 1940, essa bermudinha é super descolada. Pois é, foi no interior do próprio estrutural funcionalismo que, a partir da década de 1940, um conjunto de autores começou a propor uma solução heterodoxa para lidar com o problema da transformação nas sociedades humanas. Você com certeza conhece alguma dessas bandas. Sim, elas são todas de Manchester, aquela cidade inglesa feia e coberta de fuligem, que se você não conhece pelo rock, conhece pelo City e pelo United. Mas para os cientistas sociais, nenhuma banda de Manchester era mais famosa do que essa daí. Composta por nomes como Isaac Shapira, Monica Wilson, Hilda Cooper, Clyde Mitchell e Max Gluckman, o chefe, claro, que você viu na foto com o Burns, eles promoveram uma pequena revolução e ficaram conhecidos como a Escola de Manchester. Parou! Tá tudo errado. Essa galera ficou conhecida como Escola de Manchester, mas a maioria absoluta deles nasceu na África. E foi a partir de uma instituição na África que eles desenvolveram as pesquisas de campo pelas quais ofereceram as maiores contribuições às ciências sociais. Então eu não quero nem saber. Eu prefiro chamar essa galera de Escola de Lusaka, na Zâmbia. Afinal de contas, hoje é um carnaval zambiano. A chamada Escola de Manchester teve sua trajetória decisivamente marcada por uma instituição que ficava localizada na então Elizabethville, hoje Lusaka, capital da Zâmbia, o Rhodes Livingstone Institute, do qual Max Gluckman foi o diretor. A partir dessa instituição, esses autores realizaram um conjunto de trabalhos de campo, focalizando, sobretudo, a transformação produzida pela urbanização da África Austral e os seus impactos sobre comunidades egressas das zonas rurais dessa região. Esses autores pareciam particularmente preocupados em demonstrar que a vida das sociedades não era determinada exclusivamente pela regularidade do seu cotidiano e por mecanismos de coesão, mas sim por conflitos imparáveis internos e externos que moldavam as suas dinâmicas sociais. Colocando em foco, portanto, esses conflitos e essa dinâmica, esses autores, como mais tarde diria um discípulo dessa primeira geração, Victor Turner, passaram a se preocupar menos com a regularidade que podia ser organizada no arco perfeito da teoria e a dar mais atenção aos cacos quebrados da vida. Para compreender o tipo de contribuição particular que esses autores deram ao nosso tema específico, as ideias cosmológicas em diferentes sociedades humanas, seria preciso dizer que eles lançaram um renovado interesse pelo estudo da vida ritual das sociedades humanas. E isso tem a ver com a sua principal contribuição metodológica à antropologia. Como estavam interessados em estudar não apenas aquilo que era regular, ordinário na vida cotidiana das sociedades, mas também, como a gente disse, aspectos relacionados aos conflitos e às tensões, esses autores acreditavam que era possível fazer etnografia de várias maneiras, não apenas através da observação participante de longo prazo acompanhando uma comunidade, mas também observando esses momentos em que os dados estruturantes daquela comunidade estivessem mais visíveis, mais proeminentes. Eles chamavam esses momentos de situações sociais, e é por isso que a sua metodologia ficou conhecida como análise situacional. Nem toda situação social tem essa característica pré-ordenada e ritualizada. Por exemplo, uma conversa de ponto de ônibus pode ser considerada uma situação social,
porque ela pode ser muito reveladora daquilo que está sendo debatido numa comunidade. Mas todo rito é, de alguma forma, uma situação social, porque ele catalisa ou condensa um conjunto de aspectos estruturantes daquela comunidade. Pense, por exemplo, na sua família. Não é difícil perceber que as hierarquias, as posições, as distinções e mesmo as tensões, os conflitos, são muito mais visíveis no batizado do seu primo, na ceia de Natal ou no casamento da sua irmã do que na vida cotidiana. Os rituais, como situações sociais particulares, são muito interessantes porque, por um lado, eles são pensados como tradicionais e, portanto, exprimem aspectos de continuidade nas sociedades humanas. Ao mesmo tempo, eles parecem convocar aspectos relacionados aos processos de transformação que estão acontecendo naquela comunidade. No caso da ceia de Natal, por exemplo, valores que se transformam, papéis de gênero que se deslocam, conflitos intergeracionais, disputas políticas que estão dados na sua sociedade, tudo isso parece que fica aflorado, acalorado por ocasião do rito. Nós podemos dizer, então, que enquanto situações sociais particulares, os ritos são profundamente expressivos da dialética entre mudança e transformação como processos constantes nas sociedades humanas. Dialética aqui não é uma palavra gratuita. De um modo muito inusitado, boa parte desses autores ou foi aluno ou foi fortemente influenciado por um autor britânico que era talvez o menos historicista dos antropólogos estruturais funcionalistas, Alfred Reginald Radcliffe Brown. E foi através dele que, paradoxalmente, travaram um contato com aspectos da sociologia de Marx. Sério? Pode falar do Weber no primeiro vídeo, do Durkheim no segundo, mas não pode falar do Barba? O Barba tá vetado? Tá bom, então. Para aprofundar nossa abordagem de como os autores da chamada Escola de Münster, ou Escola de Lusaka, que você já sabe que eu prefiro, tendiam a tratar os rituais como situações sociais particulares, vamos utilizar o exemplo de um texto famoso de 1952, chamado Rituais de Rebelião no Sudeste da África, de Max Gluckman. Nesse texto, Gluckman aborda dois rituais chamados de ritos de inversão, ou ritos de rebelião, como no título do texto. O primeiro desses ritos é praticado pelos Zulu, um povo do sudeste da África, mais especificamente concentrado no nordeste da África do Sul, na província hoje conhecida como KwaZulu-Natal. Os Zulus são um povo de um mores, ou seja, de um espírito de moralidade profundamente patriarcal. Não é à toa que durante o século XIX, depois de alguns sucessos militares contra o colonialismo, como na Guerra Anglo-Zulu, eles foram considerados pelos europeus como os espartanos da África. O rito em questão, abordado por Gluckman, é um rito agrário dedicado à deusa Nonkulbuana. Nessa sociedade fortemente marcada por uma clivagem de gênero, ou seja, em que os papéis sociais de homens e mulheres são estritamente definidos, espera-se que as mulheres tenham um comportamento recatado e, sobretudo, doméstico. No entanto, durante o curso desse rito, as mulheres colocam os homens para dentro de casa, assumem o controle do espaço público da comunidade e passam a ter um comportamento licencioso. Elas dizem obscenidades, ofendem os homens, eventualmente se embebedam e mais um bando de coisa que a sua imaginação puder conceber. Trata-se, portanto, de uma inversão do mores habitual daquela comunidade. Notem que o rito articula, ao mesmo tempo, continuidade, já que ele é pré-ordenado, concebido como tradicional, como parte de uma tradição, e transformação, uma vez que um marido particularmente relapso ou ruim, por exemplo, vai ouvir durante o rito algumas duras verdades. E como essas verdades terão sido ditas em público, a posteriori, ele vai ser cobrado moralmente pela comunidade por esse comportamento. O segundo ritual abordado por Gluckman é o ritual Inkwala, dos Swazi. Os Swazi são o povo que ocupa centralmente o Estado Nacional da Suazilândia. É um rito agrário, também é um rito de comemoração das colheitas. Nele, o povo Swazi aprisiona o seu rei, que é colocado num cercado, ofendido, humilhado, e o povo passa então a disputar com o rei a primazia sobre os primeiros grãos da colheita.
Trata-se também de um exemplo que inclusive já tinha sido abordado pela antropóloga Hilda Cooper e que o Gluckman cita para reforçar a sua interpretação do primeiro ritual, de uma contestação ordenada, porque controlada por esse dado pré-existente da forma tradicional do ritual, da autoridade. A autoridade entre os Swazi é autocrática, personificada na figura do rei. No entanto, esse rito performa de alguma maneira a contestação possível à ordem. E a depender dos seus aspectos imprevisíveis, como o seu teor de violência simbólica ou concreta, ele acaba tendo como resultado uma manutenção da ordem e ao mesmo tempo um deslocamento da ordem estabelecida nessa figura do rei. A conclusão bastante simples, mas enfática de Gluckman sobre esses dois rituais é de que a ordem reconhece ou comporta, de algum modo, os seus limites de contestação. A ordem permite esse deboche, ela permite ser carnavalizada, com a condição de que a posteriori ela seja reestabelecida, mesmo que em termos ligeiramente distintos. Ou seja, a continuidade nas sociedades humanas incorpora de algum modo a percepção dos processos incontornáveis de transformações dados pela dinâmica social. Para trazer mais um elemento para a nossa discussão, eu gostaria de mencionar o trabalho de um autor para quem a inversão e a carnavalização eram temas centrais. Trata-se do linguista russo Mikhail Bakhtin. Na obra Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin se propõe a ler a literatura de François Rabelais, um autor francês que viveu no começo do século XVI, e a pensar como ela se articula com o lugar que o carnaval e as representações carnavalescas ocupavam no imaginário social daquele período. Em sociedades profundamente marcadas por um mores, isso é, por um regime de moralidade austero e religioso, a obra de Rabelais, principalmente os clássicos Pantagruel e Gargantua, articula uma visão de mundo marcada pelo grotesco e profundamente libidinal, cheia de referências à gula, à luxúria. Trata-se, portanto, de uma inversão. Em lugar da razão e do tipo de emocionalidade propugnada pela religiosidade daquele período, a obra de Rabelais põe em foco os baixos instintos, esse caráter pulsional, instintivo do ser humano. Mas não é só de uma inversão que se trata. Segundo Bakhtin, o que nós temos na obra de François Rabelais é uma alegorização, que ao hiperdimensionar, ou seja, exagerar esse contraponto à ordem social estabelecida, ao mesmo tempo em que a revela, expõe as suas tensões e contrastes. Trata-se de uma função que você, que é habitué de bloquinho de carnaval, está mais do que acostumado a ver. Os elementos derisivos e irônicos que marcam as fantasias ou as aglomerações carnavalescas são profundamente indiciadores das tensões que estão estabelecidas numa comunidade. Mas atenção! O próprio Gluckman usou o exemplo do carnaval como um possível rito de inversão ou como um possível rito de rebelião. No entanto, segundo esse autor, o carnaval não ocupa para nós o mesmo lugar que os ritos de inversão ocupam no exemplo dos Swazi ou do Zulu, ou mesmo que o carnaval ocupava na Idade Média e no Renascimento, segundo o Bakhtin falando sobre o Rabelais. Isso porque nas nossas sociedades liberais, supostamente democráticas, haveria diversos outros meios de contestação à ordem estabelecida. E diferentemente de sociedades marcadas pela autocracia ou pelo caráter estamentário das hierarquias sociais, para nós o carnaval teria uma função meramente alegórica. Talvez por isso seja tão fácil compreender porque ele é facilmente capturável pela ordem e transformado em produto, como a gente assiste no carnaval das grandes cidades brasileiras. De tudo que a gente conversou até agora, nós podemos extrair duas constatações. A primeira é que as ideias cosmológicas, isso é, a forma como as sociedades pensam o mundo, não pairam em abstrato, desvinculadas da ordem social estabelecida. E é por isso que as próprias ideias cosmológicas estão em constante transformação. Assim, fenômenos como a religião podem ser indicadores de valores conservadores numa determinada sociedade, mas também podem indicar processos de transformação que estão em curso nela. Para usar dois exemplos históricos, pense, por exemplo, no papel que o aparecimento de religiões monoteístas que pregavam a vida após a morte, como o zoroastrismo, ao qual se converteram muitos legionários romanos, ou o cristianismo, ao qual se converteu a maioria da plebe e dos escravos romanos, tiveram na erosão dos valores e da própria estrutura social do Império Romano. Ou, já que esse vídeo está todo subversivo, vou te dar um exemplo mais legal. Esse livrinho aqui, Teresa Filósofa, é proibido para menores de 18 anos. Sim, ele é sobre isso mesmo que você está pensando.
Segundo o historiador norte-americano Robert Darnton, que realizou uma ampla pesquisa sobre o mercado editorial e o consumo de livros na França antes da Revolução Francesa, livros como esse foram muito mais importantes para a Revolução do que qualquer obra de Voltaire ou Rousseau. É claro que o aparecimento de livros pornográficos como esse está diretamente relacionado a uma filosofia liberal e anticlerical como a desses autores considerados iluministas. No entanto, foram esses livros que ajudaram a popularizar esses sentimentos anticlericais e de questionamento à ordem social vigente. Mais uma vez, um deslocamento no campo da moralidade e das ideias cosmológicas estava diretamente relacionado a um processo de transformação que já estava latente na França pré-revolucionária. A segunda constatação está diretamente relacionada a essa. Se os autores da Escola de Manchester vincularam indissociavelmente a análise das ideias cosmológicas a essas interpenetrações dialéticas entre ordem e transformação social, por outro lado, a sua análise mais formalista de aspectos como o ritual tomado como uma situação social chamou a atenção para a importância de voltar a olhar para os símbolos e pensá-los enquanto símbolos. Assim, nós podemos dizer que aquela perspectiva sociológica na abordagem de fenômenos como a magia, a religião ou o rito, que apareceu lá com Moses e se desenvolveu no estrutural funcionalismo, viveu com os autores da Escola de Manchester o seu ápice, mas ao mesmo tempo a sua ruína. Para terminar, eu vou dar mais uma dica literária. E vou mencionar um autor brasileiro que era um observador meio distante, mas um fã incontornável das inversões e da carnavalização que ele considerava definidoras da sociedade brasileira. Trata-se do poeta paulista Mário de Andrade, do qual eu vou declamar um trechinho de Carnaval Carioca, escrito em 1919, em homenagem ao amigo Manuel Bandeira, que levou o paulista para passar o carnaval no Rio pela primeira vez. 4 horas da manhã. Nos clubes nas cavernas ainda se ondula vagamente no machixe. Os corpos se unem mais e mais. Tem cinza na escureza indecisa da raiada. Já é quarta-feira no passeio público. Num samba final, os varredores carnavalizam as brisas da manhã, com poeiras perfumadas e cromáticas. Peri triste sentou na beira da calçada. O carro-chefe dos democráticos, sem a falação do estandarte, sem vida, sem mulheres, senil, buscando o barracão, democraticamente. Aurora, tim, um farfalhar de plumas áureas no ar, e as montanhas que nem tribos de guaianais em rapinas de luz, com seus cocares de penas de tucano. O poeta se debruça no parapeito de granito. A rodelinha de confete cai do chapéu dele. Vai saracotear ainda no samba mole das ondas. Então o poeta vai deitar. Lentamente se acalma no país da lembrança a invasão furiosa das sensações. O poeta sente-se mais seu, e puro pelo contato de si mesmo, descansa o rosto sobre a mão que escreverá. O poeta dorme sem necessidade de sonhar. Por hoje é só, pessoal. Você já sabe, mas nunca é demais lembrar. Esse vídeo é cheio de generalizações. Se você quiser saber mais sobre carnaval, a Escola de Manchester, ritos de inversão, você precisa ler. Aqui embaixo na descrição tem algumas indicações. E se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima. Eu falei faraó.